Salmos 34, nosso versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse salmo que o salmista Davi escreveu, ele louva a Deus, que Deus responde às suas súplicas e exalta a confiança nele. Deus ali deu estratégia para Davi nessa aflição. E em João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para nós nesta noite, nos exaltando a nos alegrarmos nele, ainda que venhamos com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com as nossas aflições, mas nesta noite o Senhor Jesus está dizendo: alegre-se em mim, porque neste mundo vocês terão sim aflições, mas tende bom ânimo, alegre-se em mim, porque eu venci esse mundo, e aquele que está em Cristo é vitorioso em nome de Jesus. O que João 16:33 diz é uma verdade. Toda pessoa salva, todo cidadão do reino do céu, em algum momento da sua vida passa ou passou ou passará por algum tipo de aflição, porque a vida de um cristão não é apenas feita de rosas. Sabemos que também tem os espinhos. O evangelho não é glamour, não. O evangelho é prova, é luta, é batalha, é cruz. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz todos os dias e siga-me. Há um evangelho sendo pregado no mundo inteiro mentiroso, que é o evangelho triunfalista. Esse evangelho, amados, não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é cruz todos os dias. Aquele que levar a sua cruz todos os dias, esse chegará ao reino dos céus. Glória a Deus. Então a vida de um cristão não é apenas feita de rosas, nela também existem espinhos, e esses espinhos nos traz luta, nos traz prova, nos deixa aflitos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E para superar e vencer os momentos de aflições, é preciso alguns valores comportamentais, éticos e principalmente atitudes bíblicas. Não é possível eliminar as aflições com recursos médicos ou químicos. Somente através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que podemos eliminar as aflições deste mundo que vem sobre nós. Nós, como cristãos, como remidos do Senhor, precisamos aprender a nos comportar diante das aflições. Afinal, somos o referencial do mundo, somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos um referencial do reino de Deus nesta terra, neste mundo. Somos renascidos de uma semente incorruptível, que é Jesus. A Bíblia nos chama de remidos do Senhor. Logo temos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, nos é exigido um tipo de atitude diante das aflições da nossa vida, que o ímpio não tem. Aquilo que é exigido para um cristão não é para o ímpio, porque ele não tem. Porque nós cristãos somos remidos no Senhor Jesus, e os ímpios não. Os ímpios não têm aonde buscar socorro para resolver as suas aflições. Os ímpios buscam as drogas, os
o álcool, o adultério, a prostituição, para tentar aliviar as suas aflições. Nós, crentes em Jesus Cristo, buscamos a Deus na sua palavra, e nesta noite de oração viemos buscar aquele que pode resolver as nossas aflições nesta noite. Salmos 20, versículo 7 vai dizer que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, crentes em Jesus Cristo, fazemos menção do nome do Senhor Jesus, que é o nome poderoso, que é o nome sobre todos os nomes na face dessa terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. O bem sempre triunfa sobre o mal. Se hoje nós viemos aqui com o mal nos afligindo, o bem que é poderoso em Jesus Cristo venceu nesta noite, porque você poderia ser derrotado por este mal que te aflige, mas Jesus Cristo, que é o nosso bem maior, te deu vitória. Verás e experimentarás como Deus é justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós vamos saber que cedo ou tarde, amados, experimentaremos como Deus é justo em nossa vida. Vai chegar o dia que nós experimentaremos a justiça de Deus. Creia que o Senhor Jesus já venceu as tuas lutas, já venceu as tuas aflições. E aonde vamos encontrar resposta quando nos pergunta: está acontecendo isso contigo? E tu está desse jeito, firme de pé ainda? Mas como é que você consegue se manter dessa forma? E onde vamos encontrar resposta para as aflições? Todos estão observando o que nós estamos passando, esse processo. É com filhos, é com marido, é com esposa, é com vizinhos, é com colega de trabalho, na escola. É muita aflição, é muita prova, é muita luta, mas o crente continua de pé. O crente continua olhando. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Disse o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Onde encontraremos recursos para superar essas aflições? Nós somos pessoas da Bíblia. As nossas respostas estão na Bíblia, na palavra de Deus. O nosso recurso maior não está no minerais dessa terra, nem no ouro, nem na prata. O nosso recurso valioso está na Bíblia, na palavra de Deus. É ela que nos sustenta de pé. Crente que tem o seu tesouro na palavra de Deus, esse que ainda morra viverá, diz o Senhor Jesus Cristo. Orabassure canto, rabassere andarás. Aleluia. O nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está no céu. Então, somos pessoas da Bíblia, e é nela que temos respostas que fazem bem para nossas almas. Então, para a minha alma, para a tua alma aflita nesta noite, a resposta está na palavra de Deus. Ela faz bem para nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o que faz bem para o crente. Em 1 Pedro 3,12, o apóstolo Pedro diz: declarações mais importantes dos 66 livros da Bíblia Sagrada, o que tange as pressões da vida, as aflições, as adversidades e as injustiças, as infidelidades e os ataques, as calúnias e os dedos em riste contra os crentes. Ele diz em 1 Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, amados, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O
você é justificado em Cristo Jesus. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não enxerga nem eu e nem você. Ele enxerga o seu Filho amado Jesus Cristo, o justo. Mas aqueles que praticam o mal, esses o Senhor vira o seu rosto para eles. Nós podemos estar passando por lutas, por provações, por dificuldades, e até perguntamos o porquê Deus não toma logo providência, porque Deus está deixando durar tanto tempo essa aflição me assolar, esse ataque do inimigo contra a minha vida, a minha casa, a minha família, no meu trabalho. Porque Deus está deixando demorar tanto tempo para entrar com a providência dessa dor no meu corpo, dessa enfermidade que me assola. Amados, precisamos estar certos e convencidos de que Deus sempre faz justiça, mas é no tempo dele, não é no meu tempo e no teu tempo. Para nós parece que está demorando, mas no tempo de Deus Ele vai vir com a justiça e vai nos justificar. A dor vai embora, as aflições vão sumir e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado através da minha e da tua vida. Porque os olhos de Deus estão postos sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. É culto de oração, é culto de suplicarmos ao Senhor. Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha habitação. Senhor, ouve a minha súplica, ouve o meu clamor nesta noite. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Romanos 8:28 vai dizer, meus amados, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e está passando por essas aflições, por essa luta, por essa prova, é para o seu próprio bem. Pedro continua ensinando em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 14, ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Continue crendo no Senhor Jesus. Ele está com você. Ele disse que Ele nos livrará de todas as aflições. Continue crendo. Não se amedronte diante dessa situação, dessa prova, dessa dor, dessa doença, dessa situação. Não se amedronte. A palavra amedrontar no original grego é phobos ou fobia, que significa não fique cheios de terror. Teu Deus é maior. O teu Deus é poderoso. O teu Deus é o general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Todas as vezes que o povo de Israel saiu para a luta, para a batalha, com a presença do Senhor, voltaram vitoriosos. Então não tenha medo, não fique aterrorizado. Deus está com você nessas aflições e te ajudará a passar por elas. Porque no mundo tereis aflições. Não é aflição uma, é aflições. Até o arrebatamento da igreja teremos aflições. Mas tende bom ânimo, se alegrem, porque o Senhor Jesus Cristo venceu. E aquele que é vencedor virá outra vez para buscar uma igreja vitoriosa na terra diante das aflições que passa. Não fujas das pressões da vida, das aflições diárias. Não fuja, lute, batalhe com a palavra de Deus, com os joelhos no chão, em oração, com louvor, com cânticos de glória, de aleluia, aquele que vive e reina para todos sempre. Mesmo no meio das aflições, você deve considerar sempre um abençoado.
O apóstolo Paulo se gloriava em Cristo Jesus, no Senhor. Isso alegrava o apóstolo Paulo a continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque estava seguindo o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Se alegre, amados. Se alegre nas tuas aflições. E se nós reagirmos diante das aflições como o mundo reage, retaliando, agredindo, chutando, não estaremos agindo como cristãos que somos. Como é que o cristão deve agir? Deve reagir às aflições? Colocando a sua fé em Deus, buscando Deus em oração. É a forma de um crente, é a forma de uma igreja cristã reagir às aflições que passa, buscando Deus em oração. Nós não temos o chamado para pagar mal com mal, injúria com injúria, mas sim para bendizer, fazendo o que Deus manda fazer. Tiago 1,12. O que Deus está dizendo é o seguinte: que nós temos que nos manter na postura bíblica. Sempre verás a recompensa de Deus e andarás de cabeça erguida. Romanos 8,31 vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? Não reaja como o mundo reage. Reaja como a igreja deve reagir, colocando tudo no altar de Deus, entregando todos nas mãos de Deus, e Ele entrará com a providência. Porque o que diremos, pois, à vista das coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você não se abala, porque a sua confiança está em Cristo. Mas prossiga. O nosso caminho é para frente, amados. A igreja tem que olhar para frente. O crente tem que olhar para frente e para cima. Para frente e para cima. Caminhando rumo à nova Jerusalém celestial. A Bíblia diz que com mansidão, com tranquilidade, com temor, com integridade, nada como ter um caráter sólido para enfrentar as provas e as aflições. Um caráter sóbrio em Cristo Jesus. A maior arma que nós temos não é atacar nem contra-atacar, mas sim saber que Deus está em nosso favor. A maior arma é Deus. 1 Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o que é mal. A Bíblia relata a vida de um homem justo que sofreu injustamente, perdeu tudo: gados, filhos, a saúde, os amigos, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Jó se manteve fiel a Deus. E saber que Deus pode tudo é um descanso para nós. Os olhos de Deus estão sobre os justos, os ouvidos atentos às nossas súplicas. Isaías 55, 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é maior, amados. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sempre vence por nós. Ele não nos deixa sem esperança. Ele peleja as nossas lutas, as nossas batalhas. Ele também vence. A verdade de Deus não é conto de fadas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. Creia nisso nesta noite.